Oiê, Ju Guimarães do Five Lab aqui, tudo bem? Já ouviu falar de homenagem profissional? Não? Então se liga que eu vou te foi fogo, hein? Vou te dar 3 dicas de como ter a melhor performance que vai impactar, óbvio, nos seus resultados. Se liga. Ó, eu não sei se você já fez aí uma homenagem que não é o profissional, né? Aquele que é só da parte gostosa da vida. Mas, se você não fez, de cara eu já te falo, tem que ser transparente. Não adianta nada você propor um threesome, propor alguma coisa que envolve situações, contextos, objetivos e necessidades diferentes, se você não for transparente com quem você é, o que você espera, o que você está disposto a dar, como você está disposto a dar. E sim, parece uma sacanagem, quem me conhece ao vivo sabe, não tem jeito. Eu falo palavrão mesmo, eu sempre faço esses paralelos, mas bicho, é o único jeito de todo mundo entender regras muito básicas de negócios. Por quê? Tem muita gente que chega para poder negociar meio que escondendo o que realmente quer e qual é o objetivo final, com medo de, o que será que ele vai achar que eu vou ganhar? Eu não vou abrir o jogo, eu não vou mostrar minhas cartas. Meu irmão, né? Assim, eu sei que em alguns momentos da vida o poker é interessante, mas se você está de fato buscando uma relação, e aí eu estou falando de um tripé, que é você como pessoa, os outros, pessoas e a empresa. Nenhum negócio é feito só com CNPJ. E não existe só uma estratégia ou um plano tático que vai funcionar. Até porque o contexto muda, o cenário muda. De repente, um coronavírus da vida arrebenta toda a estratégia que você estava já aprovada e desdobrada em planos táticos para poder entrar em um mercado e você não vai conseguir fazer. Então, voltando aqui para a primeira regra, seja mega transparente. Se você vai entrar numa negociação, de cara, já fala qual é o seu objetivo. Por quê? Ao invés de você ficar indo e voltando inúmeras vezes, você já vai conseguir talvez chegar de cara no teu resultado. E eu vou dar um exemplo assim, porque aproveitando essa semana passada, que foi uma semana de pré-dia das mulheres, uma galera me mandou pergunta de como eu consegui chegar num cargo de gestão assim tão nova, num mercado mega competitivo, numa empresa multinacional. Não tem como eu falar dessa minha última experiência sem contar o como eu comecei. E eu sempre tive muita ciência do que eu era boa, o que eu conseguiria aprender e o que de fato para mim era impossível lidar. Então quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar num banco, num banco, imagina. Taiê, salto alto, beleza. Nesse banco eu trabalhava na secretaria da diretoria para assuntos internacionais e lá meu chefe olhou para mim e falou assim, olha só, desperdício da sua vida tá aqui. Por quê? Me faltava uma coisa básica para a organização geral ali da secretaria, que era metodologia. Eu tinha que ser um pouquinho mais tipo a Ana, sabe? Cri-cri, de ter que ser metódico e ter que olhar cada detalhe. Meu irmão detestava fazer aquilo. Ficava eu, computador e eu. Ele falou, olha, eu acho que você tem tino comercial, você sabe ouvir, porque uma coisa interessante do comercial galera, a gente tem 2 orelhas, uma boca. O melhor jeito de se relacionar é saber ouvir. Aí ele falou, olha, tem uma empresa muito interessante porque vai te dar uma base muito sólida para você entender técnicas, não só de rapport, mas de negociação, enfim, relacionamento. E lá fui eu, para o melhor treinamento de vendas da minha vida na Câmara Americana. Só que eu sabia que eu não queria ficar naquele mercado. Eu fui para São Paulo para trabalhar com comunicação. E naquela época começava a se falar de agências promocionais, agências de evento, comunicação 360 graus, enfim, que é o que hoje a galera chama de live marketing, tá? Não mudou nada, só o nome. E eu claramente falei para um dos meus colegas, que inclusive foi meu mentor na Câmara, que eu queria fazer isso. E ele não me convida para um jantar na casa dele. Chego lá, tá um dos sócios do banco de eventos, Fábio Brandão. Conversa vai, conversa vem.
Eu não sei o que aconteceu, porque confesso que haviam algumas cervejas envolvidas. Eu comecei num processo de convencimento dele. Ah, lembrei o que era. Estávamos falando porque esse amigo ele ia casar pela segunda ou terceira vez e a gente estava falando, cara, é possível sim você namorar, você morar junto, não precisa, né, partir assim da ficada pro casamento direto. E eu desenvolvi toda uma base sólida, estruturada para convencê-lo de que haviam outras etapas que poderiam ter a mesma segurança de um casamento, mas talvez não toda a formalidade e investimento mesmo que eles estavam pensando em fazer. De repente, o Fábio falou assim, olha, eu acho que vão abrir uma vaga lá no banco e eu vou te indicar. Me dá teu currículo? Aí entreguei meu currículo e eu estava super bem na Câmara, tinha ganhado lá o programa de trainees deles, então eu estava no comecinho, mas estava performando legal. E aí fui pra entrevista. Só que, cara, assim, eu só sabia o que era um briefing de saber conceito. Nunca tinha sentado assim, tipo, cara a cara com o cliente para poder discutir estratégia, tática, porque na Câmara a gente estava vendendo um produto muito claro, que era uma assinatura de uma Câmara de Comércio que poderia gerar negócios. Então, é evidente que ali eu ia tentando buscar algumas informações de estratégia, como que a Câmara poderia contribuir para aquela empresa chegar nos seus objetivos, mas não era uma coisa tão, como é que eu vou falar? Não era algo tão estratégico e tão definitivo, sabe? Tipo, divisor de águas na performance da companhia. Mas fui lá para a entrevista. Quando cheguei, Tati Oliva me fez uma entrevista e na sequência a Joyce também fez. E naquela época, ai gente, essas mulheres são muito foda, cara, só tenho isso pra falar. Mais a Fernanda Bujanra, mais a... deu branco. Aquela Andréa Galasso, desculpa, Andréa, foi mal. E eu, bem na entrevista com a Joyce, a gente começou a discutir um livro chamado Colapso. Se vocês ainda não leram, leiam. É meio de dar nó na cabeça, mas enfim, é um livro que conta como as sociedades escolhem e giram de forma cíclica entre sucesso e fracasso. E eu contei um pouco da minha história de vida para Joyce, na verdade, como eu não queria continuar em Brasília, como eu fui para São Paulo. Depois eu conto a história para vocês, senão eu vou ficar aqui uma hora e meia falando. E ela curtiu a minha capacidade de colocar objetivos e, bicho, correr atrás para fazer acontecer. Quando eu entrei na Câmara, eu já sabia que eu não queria seguir nenhum dos dois caminhos naturais lá do programa de trainee. Eu não queria nem ser senior trainee, nem líder de comitê. E eu mesma criei o meu espaço lá e virei coordenadora de um projeto para a implantação de indicadores de desempenho, coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes e que não tinham nada a ver com a minha área. Mas eu compartilhei isso. E o que chamou a atenção à época não foi a minha capacitação técnica, porque isso elas poderiam me ensinar. Mas uma coisa que estava muito clara e muito transparente era a minha vontade de aprender, de fazer acontecer, de não deixar os percalços ali me bloquearem, sabe? Tipo, era não congelar. Então, eu contei uma história enorme, mas para poder já falar que quando a gente fala do tripé, você, os outros e a empresa, houve uma conexão grande ali para o quê? O que eu tinha de capacidade e habilidade que interessaria as empresas, a empresa, o objetivo da empresa, que era especificamente tratar um cliente e ganhar todas as concorrências dele naquele ano. Havia os outros, então a gente conseguiu identificar formas de conexão entre os CPFs. A Joyce numa discussão sobre um livro, a Tati numa conversa, na verdade, sobre prospecções, né? Como levantar perfil, como entender quem está por trás daqueles negócios, buscar a melhor forma de ter um rapport. Se você não sabe, procura aí no Google, porque é interessante. Então teve conexão entre as pessoas. Dali fechou uma aliança. Então, queria contar um pouco dessa minha história com o banco, que teve aí umas entradas da Câmara Americana, porque foi por causa de uma empresa que eu fui para outra. A outra história que eu quero contar é sobre a segunda regra para o homenagem funcionar. Você tem que estar na mesma vibe. Tipo,
Tipo, não adianta você colar na sua esposa, na sua namorada, ou você chamar o seu boy, falar que tá na hora de vocês apimentarem a relação e trazer um terceiro elemento, se vocês nunca nem conversaram a respeito. Então, tipo, não rola. Você vai colocar um elefante branco no meio da sua cama. Não é assim que a roda funciona e isso não vai apimentar a sua relação. Fazendo uma transposição disso para os negócios. Eu fui muito feliz no banco, eu aprendi demais lá. Assim, só para você ter ideia, quando eu entrei eu não sabia o que era um ancilume de projeção. Eu não tinha a menor ideia de como era a pré-produção de um evento. Mal sabia como se fazia um briefing direito. Como é que foi que eu entendi que era a hora mesmo de ir para lá? Aquele não era meu único processo seletivo. O primeiro processo, eu estava já com um processo em andamento na LVMH, porque eu tinha 2 grandes sonhos, assim. Um era trabalhar numa empresa multinacional e outro é que eu queria fazer parte da produção dos maiores e melhores eventos do país. A LVMH era uma empresa multinacional. Banco de eventos, fazia exatamente todos os eventos que eu queria participar. A LVMH me ligou e falou, olha, tá contratada, traz os seus documentos. Aí nessa hora eu falei, pô, eu não quero escolher pela falta de opção. Liguei no banco de eventos, chamei a Tati no telefone, falei, olha só, tô ligando porque eu tava num outro processo seletivo e eles me deram um ok, então eu queria agradecer a oportunidade, ela vem aqui agora. Menina, eu tinha ligado, eu tava entrando no banho. Me troquei, tipo, e nunca na minha vida eu fiz tão rápido lá da Vila Mariana até a Avenida Rebouças em São Paulo. Quando eu cheguei, ela falou, olha só, já sobe porque eu preciso falar com você na sala de reunião e já me colocou numa reunião com o cliente pra pegar o briefing. Eu falei, putz, é aqui que eu tenho que ficar. Por quê? Porque a gente estava na mesma vibe, era uma coisa de vamos lá e fazer e acontecer. Depois que eu fiz a reunião de briefing é que a gente realmente foi conversar sobre os pormenores da contratação. Mas ali eu percebi como o poder de execução, para mim, era um grande diferencial dentro de uma companhia. E olha, de forma alguma eu estou falando que a LVMH não tinha, eu só acho que o banco me mostrou isso com mais agilidade num processo que passou por todas as etapas formais meio chatas desse começo de relação. E a terceira dica, peraí que agora o Freezer resolveu começar a querer participar do nosso vídeo, tá? Porque ele sente que o ambiente tá um pouco mais quente, ele acha que ele tem que gelar tudo, ele pensa que é um ar-condicionado. A Beatriz tá ali lutando contra ele pra ver se tira da tomada, mas eu vou seguir conversando aqui com vocês. Por quê? Vou voltar lá pra minha terceira regra do homenagem. Vamos combinar que quando você tá ali conversando com o teu par sobre a possibilidade de fazer homenagem, você não sai pesquisando de tudo a respeito? Aposto que você vai no Google, vai ler livro, vai conversar com outras pessoas com quem você tem muita confiança para perguntar o que funciona, o que não funciona, como abordar, por que não abordar. É uma coisa básica assim de preliminares. Mas você não sai espalhando a 4 cantos do mundo, exceto um casal que eu achei inclusive muito legal, porque enquanto eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu encontrei que eles compartilharam absolutamente toda a jornada deles para poder escolher uma parceira e fazer homenagem. Mas assim, não é uma coisa típica, não é uma coisa que a gente sai contando por aí. Você compartilha no máximo assim, com seus colegas mais próximos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está numa relação de homenagem, o boca de siri é o que vale. Você tem que saber o que, quando, onde, com quem compartilhar. Com isso, você consegue estabelecer relação de confiança entre esse tripé. De novo, vou repetir, que é você, os outros e a companhia, de forma tal que você consiga ir aos poucos alinhando e realinhando a trilha que mantém isso equilibrado. Por quê? Porque a gente não tem os mesmos objetivos o tempo todo. À medida que o tempo vai passando, não só os objetivos da companhia, mas os seus individualmente, tal qual dos seus colegas e das pessoas que estão próximas de você nessa empreitada, também vão mudando. Então, se você sempre lembrar daquela regra de transparência e mesma vibe, pode ter certeza que seu homenagem profissional vai funcionar. Desculpa ter falado um monte de história assim, mas é o meu único jeito de conversar com vocês. Espero que fique alguma coisa de aprendizagem aí. E se você tiver alguma pergunta para fazer ou quiser saber alguma história a mais, pode ser com detalhe picante, não tem problema. Deixa aí nos comentários. Falou!